Estamos de volta com o programa Boa Vontade Entrevista. Hoje a nossa conversa é com o doutor Josemar Araújo, doutor em Direito e Sociologia, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais. Professor, no primeiro bloco nós falamos sobre a sua vinda para o Rio de Janeiro, a sua dedicação ao direito, posteriormente às ciências sociais. Agora nós queremos saber em que momento passou pela sua cabeça, vou me dedicar à sala de aula. Quando eu decidi cursar Ciências Sociais, eu sabia que queria ser professor. A Salete foi decisiva porque eu acho que ela soube como entender a essência da educação, que é você não desistir de um aluno. E foi mais ou menos isso que ela fez comigo. Eu acho que algumas professoras já tinham desistido de me ensinar Braille e ela não desistiu. Salete ainda no Benjamin Constant. Ainda no Benjamin Constant. E eu sempre tive nela uma referência de tudo, mas principalmente de professora. E quando eu decidi cursar Ciências Sociais, só meio que despertou em mim aquela admiração que eu tinha por ela, né, por tudo que ela tinha feito, foi determinante para que eu entendesse que o meu lugar era na educação. Professor, e como foi a sua adaptação para entrar numa sala de aula? É um desafio diário a gente entrar numa sala de aula, porque a gente está sempre lidando com novos alunos, com alunos que não nos conhecem. E para mim isso é diário, porque toda vez que eu encontro com uma turma nova, existe sempre o fator surpresa. O professor é cego. Então, tem muito a questão da gente se posicionar sem tabus. Ou seja, uma das coisas que eu sempre digo, gente, olha, vocês querem falar comigo? Pode falar. Você só não pode levantar a mão, fazer sinal, fazer cara feia, porque isso não vai adiantar. Então, você tem que me interromper. Uma outra coisa que eu sempre digo para eles, né, para os meus alunos, para os meus colegas, professores, você não pode achar que tem um cego na sua frente, e sim que tem um professor. E depois você caracteriza como você quiser. Porque, objetivamente, nós estamos ali fazendo a mesma coisa, educação. Claro que tem as situações que você precisa driblar no dia a dia. Eu me lembro que eu tive uma aluna que ela raramente ia para a aula. E aí, no dia da prova, ela resolveu discutir a prova comigo e ficou muito zangada. Porque eu já sei por que a nota é essa. Porque você dá nota pela cara do aluno. E eu tentei, na verdade, tratar a questão naturalmente, mas não teve jeito, eu tive que rir. Então, essas coisas acontecem, mas eu acho que muitas das dificuldades que eu vivencio, elas vêm dos colegas professores. Por incrível que possa parecer, eu acho que eu já senti mais dificuldade no tratamento, na superação de preconceito com colegas professores do que propriamente com os alunos. De certa forma, a gente vive situações de preconceitos constantemente. E não só eu por ter deficiência, você também. E eu acho que muitos de nós temos histórias de preconceito para contar. Eu diria para você que na minha trajetória acadêmica, eu enfrentei inúmeros preconceitos, mas eu sempre tive por máxima de que o preconceito ele tem o significado que você pretende dar. Se você dá ao preconceito um significado de que do outro lado tem uma pessoa má que quer te prejudicar, você vai se amargurar. Se por outro lado você procura construir uma relação de empatia com a pessoa
que por alguma razão está destilando algum tipo de preconceito, a chance de você obter bons resultados, ela existe. Então, eu procuro sempre conversar. Então, há preconceitos que a gente é capaz de administrar. Há outros preconceitos que a gente precisa combater. Por quê? Porque existe o preconceito que se funda na intolerância, sabe? Esse você precisa combater. Existe o preconceito que se funda no desconhecimento. Existe preconceito que se funda na indiferença. Então, é muito o sentimento que você tem da situação. E eu, para conviver com os preconceitos, eu sempre procurei diferenciar uma coisa e outra. Professor, nós não poderíamos deixar passar em branco um dia muito especial que o senhor teve recentemente. Foi uma visita no Centro Educacional José de Paiva Neto, onde o senhor esteve justamente para compartilhar um pouco da sua história de vida, sua história de perseverança. E foi interessante porque foi uma tarde muito agradável, foi até bem divertido para os alunos, porque o senhor conta a sua história de vida e as suas experiências, mesmo as mais desafiadoras, mais difíceis, de uma maneira bem lúdica, bem engraçada. Conta um pouco para os nossos telespectadores que acompanham essa nossa conversa, como é que foi essa experiência, como é que foi esse dia? Me surpreendeu muito, primeiro, a receptividade das crianças. As crianças, eu cheguei para conversar com elas depois de ter ouvido lá embaixo já o coral das crianças, né? É aquela coisa assim que toca você, né? E as crianças cantando Amigos para Sempre. E ali eu já percebi que eu seria muito bem acolhido, como de fato fui quando fui conversar então com a turma, uma turma acho que de terceiro ano, né? E aí a gente conversou, eu contei para eles um pouco da minha trajetória de vida acadêmica mesmo, como é que é ser professor do ensino superior para pessoas que não tenham deficiência. E eles fizeram as perguntas e depois, quando a gente já estava encerrando, uma aluna levanta e diz assim: eu posso ir aí te dar um abraço? Aí eu falei, pode. E veio a turma inteira. Então foi uma coisa que me emocionou porque foi muito espontâneo. E além disso, uma coisa que eu percebi e que me fez pensar muito que eu não tive essa oportunidade de inclusão, mas fico extremamente feliz que hoje a gente tenha espaços que ofereçam isso, é o fato de que a escola de fato faz inclusão. A gente percebe uma instituição com um espaço para a inclusão, com pessoas que trabalham com inclusão, pela inclusão e exclusivamente para a inclusão. Então, todas as vezes que você tem essa dedicação à inclusão, ela vai dar certo. Porque a inclusão, ela é muito mais do que você colocar alunos com deficiência numa sala regular. Ela é dedicação, ela é cooperação. E isso talvez tenha sido o que me mostrou, essas duas coisas que eu estou associando, ou seja, o acolhimento de uma turma e a dedicação com que se faz a inclusão são as receitas. Da mesma forma que as crianças me receberam, elas são capazes de receber qualquer criança com deficiência. Então, isso para mim foi o ponto alto, ou seja, entender ou perceber que a escola entendeu que a inclusão ela tem dois lados, o incluído e quem inclui. Doutor Josemar, muito obrigado por sua presença aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Eu que agradeço, um abraço a todos. Conversamos aqui na Boa Vontade TV com o doutor Josemar Araújo, doutor em Sociologia e Direito, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais. Claro, agradecemos sempre a você que segue na audiência da Boa Vontade TV.